Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutor pela Faculdade de Letras da UFMG e gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje uma introdução à Ilíada. Mas antes que a gente proponha uma leitura dos trechos dessa obra para tentar sugerir uma interpretação geral do seu enredo, acredito ser fundamental compreender que no momento em que nós, no presente, nos debruçamos sobre uma obra literária, especialmente uma obra literária da antiguidade chamada clássica, nós estamos estabelecendo um diálogo entre várias temporalidades. Em primeiro lugar, entre o nosso presente. E nós, partindo de perspectivas disciplinares específicas, que podem ser a da filologia tradicional, a da linguística, a dos estudos literários e de tantos outros campos, como a psicologia, a antropologia, etc., a partir de uma abordagem teórica específica, que pode ser, no caso dos estudos literários, uma abordagem estruturalista, pós-estruturalista. A gente pode, eventualmente, reivindicar outros tipos de engajamento, como as propostas feministas, as propostas decoloniais. Nós, portanto, partindo do lugar que nós ocupamos na produção do conhecimento nos dias de hoje, nos voltamos para o passado, estabelecendo assim uma forma de diálogo em que a nossa presença, a nossa formação, as informações que nós compartilhamos com os nossos contemporâneos são inevitavelmente colocadas em diálogo com esse material literário sobre o qual nós nos debruçamos. Os estudos clássicos se dedicam às leituras não apenas de obras por escrito, obras antigas, frequentemente levam em conta também elementos daquilo que é a realidade material da antiguidade, então em diálogo com campos como a arqueologia, por exemplo, a epigrafia, a numismática e tantos outros campos, mas inevitavelmente tem que fazer um esforço para tentar contextualizar esse material à luz das especificidades da sua história. E é assim que a gente leva em conta, por exemplo, em que contexto canções foram apresentadas, porque a princípio isso que chega para nós por escrito frequentemente foi a princípio apresentado oralmente. Para qual público? Qual era o estatuto do poeta nesse contexto? Ou, se quiserem, o estatuto do performer, né, do responsável pela apresentação, e inúmeros outros elementos que entram em conta na interpretação dessa obra de ordem sociopolítica, jurídica, linguística e tantas outras que eu vou mencionar em breve. Mas a gente ainda pode levar em conta que entre o presente e o passado há um longo processo de transmissão desse material para que ele chegue nos dias de hoje. E a gente pode também levar em conta diferentes momentos desse processo, sobretudo porque certos leitores, certos intérpretes acabam deixando suas marcas na recepção de uma obra e fazendo com que os leitores posteriores a compreendam à luz de determinadas questões. Então, a gente pode propor um diálogo aí entre várias temporalidades. Vocês vão ver que na proposta de hoje eu vou tentar fazer uma leitura cerrada da Ilíada, com base nos meus pressupostos teóricos, que são bastante historicistas, né? Eu vou tentar situar a Ilíada à luz de sua própria temporalidade, mas trazendo questões que são caras a mim, um estudioso do campo de clássicas, mas alguém formado no campo das letras, dos estudos literários e da ideia de uma literatura moderna. Então eu vou tentar propor a formação de uma tradição literária em diálogo com a Ilíada, para mostrar inclusive a pertinência que esse retorno ao passado no nosso diálogo, que é essa leitura, tem a nos oferecer ainda hoje, tá? Então, para situar aí o contexto histórico original de composição da Ilíada, a gente tem que ter em mente que vigia um regime político e jurídico basicamente aristocrático, com elementos que indicam o surgimento da polis, como as assembleias de guerreiros, as cortes de justiça, a prática de divisão do butim, a possibilidade de discurso público. Tudo isso é bem repertoriado por escritos do Jean-Pierre Vernon. Nessa sociedade aristocrática e guerreira, além disso escravocrata, que não usava de forma muito disseminada, né, a moeda ou a escrita,
A gente pode encontrar ali uma referência ou outra, mas tudo isso é debatido. O mais comum é dizer que não há referências nem à moeda nem à escrita nos poemas homéricos, na Ilíada em especial. Há uma série de valores importantes para esses guerreiros. A ideia de areté, uma excelência, que é sobretudo uma excelência de ordem guerreira, ser capaz de executar grandes ações de combate, vencer o inimigo, executar façanhas. A glória, a conquista da glória, o kleos, por meio dessas façanhas. A reverência aos deuses, isso é um elemento muito importante do universo da Ilíada e dos gregos antigos desse período. A crença em deuses que se fazem presentes em todas as ações humanas e mostrar-se reverente a eles é condição fundamental para que se tenha sucesso em alguma ação. A filia, as relações pessoais aí com familiares e com amigos próximos. E a xenia, que é algo dessa mesma ordem, de relações interpessoais, mas com estrangeiros, com pessoas a princípio distantes do convívio cotidiano, sendo esse o valor da hospitalidade. Todos esses valores importantes que se encontram em jogo ali, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, mas a gente pode dizer para a sociedade grega antiga de modo geral. E algo fundamental que é preciso ter em mente é que o registro linguístico da Ilíada é basicamente o do grego do período arcaico, com formas muito antigas convivendo com formas mais recentes. Trata-se, portanto, de um dialeto misto, aquilo que foi chamado entre os alemães de Kunstsprache, uma linguagem artística, porque não representaria a linguagem, o dialeto de nenhum período específico, mas seria uma forma compósita em que haveria elementos do jônico, com um substrato eólico não irrelevante, traços de arcaísmos micênicos, enquanto os elementos áticos se restringiriam às camadas mais superficiais da expressão. Logo mais vai ficar claro por que essas dimensões compósitas da linguagem empregada nos poemas homéricos são importantes, e eu vou tratar disso quando mencionar a dimensão oral dessa tradição poética e o porquê de termos esses elementos. Aqui é preciso levar em conta que a Ilíada faz parte de uma tradição poética chamada examétrica arcaica, que é aquela vazada em exâmetros datílicos. Eu não vou entrar em detalhes desse verso, questões métricas agora, nessa primeira introdução, mas o que a gente tem que ter em mente é que se trata de um metro relativamente fixo, embora bastante flexível, composto por 6 dátilos, embora o verso seja cataléctico, ou seja, o último pezinho não se encontra. Então a gente tem 6 dátilos, o último deles desprovido da sílaba breve, lembrando que um dátilo é formado por uma sílaba longa seguida de 2 breves, ainda que todos esses dátilos possam ser resumidos num espondeu, isso é, num pé formado por 2 sílabas longas, sem nenhuma mudança em termos de duração desse verso. Isso faz com que um exâmetro datílico formado apenas por espondeus tenha apenas 12 sílabas e um exâmetro datílico formado apenas por dátilos chegue até 17 sílabas, porque, como eu disse, ele é cataléctico, a última sílaba breve não existe. Então, é muito plástico nesse sentido. Mas para que a gente entenda o porquê de o dialeto homérico ser tão misto, é preciso levar em conta que essa tradição poética ela foi desenvolvida ao longo de séculos, numa transmissão oral, que refinou determinadas fórmulas, que compôs determinadas cenas típicas, uma ordem para os acontecimentos dentro de um enredo, e tudo isso compõe aí elementos formais da tradição examétrica arcaica que tem certas resistências à mudança, e é isso que explica a permanência de fórmulas às vezes muito antigas, porque a atualização dessas fórmulas para formas linguísticas mais recentes levaria a uma transformação dos arranjos métricos, tornando impossível às vezes essa atualização. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui porque são questões complexas, mas é preciso ter em mente que essa é uma tradição poética oral muito antiga.
Em termos do contexto original das performances em que essas poesias eram apresentadas, a gente pode pensar que no período arcaico e no período clássico, há testemunhos apontando para sua apresentação pública em festivais, como as Panateneias em Atenas, em honra à deusa Atena. Mas os estudiosos sugerem que, dada a antiguidade dessa tradição, é possível imaginar que performances de natureza análoga já tivessem começado na corte dos soberanos micênicos, então bastante recuado em termos temporais, e que deve ter continuado ao longo dos séculos, já no período chamado de Idade das Trevas, um período pouco conhecido dos historiadores, mas com a provável existência de uma tradição poética apresentada perante pequenos proprietários de terra. Tudo isso é interessante para imaginar que certos elementos da Ilíada correspondem às expectativas de um público, a um só tempo aristocrático, nem que em termos de reminiscências aristocráticas, mas também campesino, trabalhador da terra. Tá? Os objetivos dessa poesia, quando apresentada num festival público, obviamente eram religiosos, mas uma vez que incentivados pelos próprios políticos, pelos governantes, tinham também elementos políticos importantes. E os estudiosos que analisam esse material enfatizam também as dimensões didático-pedagógicas. Tem ali uma série de ensinamentos, de evocações sobre o comportamento moral, e o poeta é visto, de certa forma, como o educador da sua sociedade. Isso vai aparecer sobretudo no período clássico, mas há apontamentos já do período arcaico que sugerem essa importância, por assim dizer, da poesia em termos de educação, em termos de formação da juventude. O estatuto do poeta responsável por apresentar esses versos é bastante curioso, porque se por um lado ele é poderoso, na medida em que ele se faz porta-voz das divindades, a gente vai falar sobre isso logo mais, das musas em primeiro lugar, mas do próprio Zeus, do próprio Apolo, como representantes maiores do poder da divindade, do canto, do governo, eles, por outro lado, são dependentes do seu público. Dependentes, inclusive, em termos econômicos. Isso é bem trabalhado por um livro do Svembro, que vai mostrar as tensões por trás das poesias da tradição islâmica arcaica, na medida em que, por trás dessas reivindicações de poder, de manutenção da memória, do conhecimento de uma comunidade qualquer, há frequentemente também a sugestão de que é preciso que esses poetas acatem os desígnios do seu público e que frequentemente esses desígnios são conflituosos em si mesmos. Então, a posição do poeta é bastante complicada. A gente não sabe basicamente nada sobre Homero, muito pouco sobre Hesíodo. Frequentemente as informações das biografias antigas partem dos próprios poemas para tentar desdobrar dali interpretações, leituras sobre a vida dessas figuras, mas numa constituição a posteriori, o que frequentemente leva a um curto-circuito hermenêutico complicado, que é partir da obra para escrever a biografia, depois se basear na biografia para interpretar a obra. Atualmente é possível se dedicar à biografia de Homero, por assim dizer, mas como uma criação a posteriori, uma criação que não nos ajuda a interpretar os poemas. Isso é trabalhado pela Bárbara Graziosi em vários dos seus livros, e eu mesmo me debrucei sobre isso no meu doutorado. Mas antes de a gente entrar aqui na Ilíada propriamente dita, tendo feito essa contextualização básica, é preciso levar em conta que o narrador desse poema reivindica frequentemente um contato privilegiado com as musas. As musas são frequentemente invocadas em momentos onde o poeta, se quiserem, o narrador, precisa fazer um esforço de memória. As musas são elas próprias filhas de memória com Zeus, tal como aparece representado lá na Teogonia de Hesíodo. E isso é uma crença compartilhada ali no período arcaico. E essas entidades são, por assim dizer, a encarnação da palavra cantada. Musa pode significar simplesmente palavra, mas pode significar palavra cantada. E é muito interessante que numa manutenção desse mesmo radical em português, elas nos cheguem como música. Então tem uma dimensão musical
do que fazem os poetas, do que fazem os rapsodos quando entoam uma poesia como a Ilíada no período arcaico, mas é muito interessante pensar que essa dimensão de memória das musas se preserva num étimo como museu, em português. Museu é o nome dado ao templo das musas, e elas, como filhas de memória, são capazes de manter uma memória viva, porque essa palavra cantada ela é um artifício mnemônico. A gente sabe que é muito mais fácil decorar, por exemplo, um poema ou uma canção do que uma notícia de jornal. E é fundamental ter em vista que não se trata de uma memória total, uma memória absoluta que levaria ao travamento da própria inteligência, como no caso de Funes o Memorioso, aquele conto célebre do Jorge Luis Borges, mas é uma memória organizada, porque as musas são filhas também de Zeus, o organizador do cosmos, o organizador das tarefas do cosmos, e essa memória organizada ela é preservada num étimo também em português, que é o mosaico. Mosaico que justamente dá a ideia de disposição bem organizada para formar um todo. Então vejam como nesses jogos etimológicos a gente tem aí as musas e seus diferentes poderes reivindicados por esse poeta de forma compreensível para nós, inclusive em português, mostrando aí a relação do português via latim com certos conceitos do grego antigo. E vejam como essas musas são invocadas no início do catálogo das naus, lá no segundo canto da Ilíada, quando o narrador diz o seguinte: Dizei-me agora, musas, que o Olimpo habitais, pois sois deusas, estáis sempre presentes e sabeis tudo, enquanto nós ouvimos apenas a fama e nada sabemos. Quem foram os comandantes dos Dânaos e seus reis? A multidão eu não poderia contar ou nomear, nem que tivesse 10 línguas e 10 bocas, uma voz inquebrável e um coração de bronze, a menos que vós, musas olímpicas, de Zeus, porta e escudo, filhas, rememorasseis quantos vieram a Ílion. Direi os comandantes das naus e as naus arrumadas. É muito interessante ver como essa tradição oral se conceptualiza nesse trecho. Não há ali a referência escrita como um mecanismo de manutenção da memória, mas a reivindicação desse poder divino que, por serem as musas sempre presentes, são capazes de manter uma memória verdadeira daquilo que de fato aconteceu. A gente não vai entrar aqui em detalhes ainda dessas musas e das reivindicações epistemológicas que elas baseiam, mas a gente poderia colocá-las em diálogo com a tradição da filosofia, via, obviamente, também Hesíodo, mas chegando a um Parmênides, por exemplo, que escreve Isâmetros Datílicos. Mas o que me interessa é a ideia de que a literatura conta com precisão, que essa é uma das tarefas reivindicadas pela poesia do período arcaico e que é legada, né, via romanos, via literatura da Idade Média, até a literatura contemporânea. Então vejam o que fica sugerido num comentário de teor metalinguístico, como esse extraído do Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus, sobre a precisão e a necessidade de contar com precisão. Ela diz: Eu e a Vera fomos catar papel. Passei no frigorífico para pegar linguiça. Contei 9 mulheres na fila. Eu tenho a mania de observar tudo, contar tudo, marcar os fatos. Encontrei muito papel nas ruas. Ganhei 20 cruzeiros. Fui no bar tomar uma média, uma para mim e outra para Vera. Gastei 11 cruzeiros. Fiquei catando papel até as 11h30. Ganhei 50 cruzeiros. Vejam como na enumeração do catálogo das naus há exatamente esse mesmo princípio de contar com precisão, de marcar os fatos. E isso é legado via literatura até os dias de hoje, como a gente pode encontrar aí na produção de uma autora como Carolina Maria de Jesus. Em termos de conteúdo da Ilíada, é preciso observar que se trata de uma narrativa. Então a gente tem uma história com um enredo em que personagens assumem o discurso direto e esses discursos são entremeados por comentários, por narrativas do narrador. A forma poética, como eu já disse, é em Exâmetros Datílicos, com a presença de fórmulas, cenas típicas, símiles e aspecto de arranjo anelar. Todas essas são dimensões formais
empregadas dentro da tradição isométrica arcaica e estudadas pelo Milman Parry e pelo Albert Lord, apontando a dimensão de uma tradição muito antiga, de caráter oral, que, por assim dizer, vai consolidando uma série de estratégias, inclusive mnemotécnicas, para a preservação e a transmissão desse material. As fórmulas são expressões relativamente estáveis, que aparecem em determinadas posições do verso, então é da ordem da repetição. As cenas típicas são cenas que sempre são descritas numa determinada ordem. Os símiles são comparações relativamente tradicionais no seio dessa sociedade, frequentemente recorrendo a comparações com animais, com fenômenos da natureza, para dar a ver, explicar aquilo que está sendo narrado. E esses elementos nos ajudam a compreender aspectos que às vezes nos parecem muito estranhos, como a quantidade de repetições que acontecem na Ilíada, na Odisseia, em termos de formulação, em termos de ordem com que as ações são narradas e coisas desse tipo que, para um leitor moderno, podem parecer muito enfadonhas, mas que se explicam quando a gente se dá conta de que essa é uma tradição poética oral e que, apoiado apenas na memória oral, não tem absolutamente nada de cansativas, muito antes pelo contrário, são muito instigantes no seu acúmulo e nos acúmulos de sentido em torno a fórmulas, as cenas típicas, etc. Trata-se, não é segredo para ninguém, de uma versão dos mitos lá do ciclo troiano, da Guerra de Troia. Então a alusão a vários elementos do mito, da história dos gregos antigos são importantes. Há inclusive uma dimensão de fato de historicidade no que é narrado. Isso é enfatizado tanto pelos historiadores antigos como Heródoto, Tucídides, quanto por estudos recentes do campo da arqueologia, que têm desvendado, por assim dizer, o cerne de historicidade da Guerra de Troia, até onde é possível sugerir isso com base na sobrevivência de muralhas, na sobrevivência de elmos, partes de armadura, armamentos, etc. E um último elemento em termos de conteúdo aí da Ilíada é aquilo que permanece em termos de uma enciclopédia desses gregos antigos, para me valer aqui de uma expressão usada pelo Eric Havelock. Há estudiosos que justamente vão apontar a importância de transmissão de conhecimentos, de determinadas práticas e comportamentos no seio dessa tradição isométrica arcaica, em especial a Ilíada, como sugerido pelo Jäger, na Paideia, pelo Havelock, no seu livro Prefácio para Platão, e muitos outros, como Verdênios, etc. À luz dessas questões mais gerais de contexto, de formação da obra, de características formais, a gente pode ler o proêmio da Ilíada. E vejam como esse poema se abre. A cólera canta, ó deusa do pelido Aquiles. Destrutiva que mil dores impôs aos aqueus, lançou ao Hades muitas vidas valentes de heróis e os deixou como presa para cães e aves, enquanto se cumpria o plano de Zeus. Desde quando primeiro se separaram em discórdia o Atrita, soberano dos homens, e o divino Aquiles. Então vejam como esse trecho já é muito rico. Ele situa o início do poema a partir da ira de Aquiles, da cólera de Aquiles, deixando muito claro que o objeto desse poema não é a guerra de Troia, é sim o momento, no seio dessa guerra, em que Aquiles se enfurece e as consequências funestas dessa fúria, dessa ira. Para entender por que Aquiles se enfurece e sai de combate, é preciso que a gente tenha em mente algumas noções gregas fundamentais. Por um lado, tudo aquilo que é da lógica da excelência guerreira. Eu já disse que a areté é um valor importante para os guerreiros representados na Ilíada. Mas é preciso ter em mente que, ao demonstrar a areté em combate, uma excelência que se mostra em façanhas, em vencer os inimigos, em ser muito hábil na corrida, no manuseio de armas, é preciso que essas façanhas sejam reconhecidas publicamente pelos companheiros do guerreiro, e é isso em que consiste a timé,
né, a estima pública, a honra de que desfruta esse guerreiro, e esse reconhecimento ele é de ordem externa, ele é garantido por aquilo que é o Geras. Geras é o prêmio em combate. Ele é conferido normalmente pela coletividade que lutou ali, conferido aos guerreiros mais excelentes, e a posse do Geras é o que garante o reconhecimento de uma honra pública. Vejam como no momento em que o Geras de Agamenon, que calha de ser Criseida, uma jovem escravizada, filha do sacerdote Crises, é reivindicada por seu pai, um sacerdote digno de reverência, e Agamenon vê ali o risco de perder o seu Geras, portanto o risco de perder a sua estima pública, ele reage de forma extremamente violenta. Ele fala de forma alguma, sacerdote, você tem sorte de ficar vivo, em respeito ao Deus eu não vou te matar, mas saia daqui o mais rápido possível. Ele faz isso, obviamente, pode haver um elemento ali de paixão, de eros, né, sentido pela Criseida, mas é uma dimensão da excelência guerreira que se encontra em jogo quando ele vê o risco de perder o seu Geras. Quando o sacerdote reivindica para Apolo a necessidade de se vingar de Agamenon e dos exércitos gregos, e Apolo traz a peste, é que Agamenon se vê pressionado pelo exército grego, em especial por Aquiles, para retornar o seu Geras, né, a jovem Criseida, ao seu pai, e é nesse momento, então, que ele ameaça os demais guerreiros de tomar o Geras de cada um deles para se ver ressarcido. Aquiles, com a mera sugestão de perder o seu Geras, ele que é o mais excelente dos guerreiros aqueus, reage com violência extrema e diz: se alguém pode tomar um Geras que eu conquistei com a minha excelência tão facilmente, eu não vejo mais sentido em lutar. Então eu vou sair desses combates. Os troianos não fizeram absolutamente nada de mal contra mim e vou tirar também dos combates os meus guerreiros mirmidões. Nisso, a Querela está armada. Agamenon, na sua ameaça contra os guerreiros do seu próprio exército, cedeu àquilo que é chamado de ate, ao erro, à obnubilação, à insensatez, e foi responsável por trazer a ruína para si próprio. Mas Aquiles, por sua vez, também cede aos excessos e, reivindicando o contato com sua mãe, que é uma deusa, ele vai se responsabilizar por trazer a ruína de seus companheiros aqueus nessa guerra. E é interessante como a Ilíada consiste, portanto, não num relato da Guerra de Troia como um todo, mas sim numa reflexão a partir de um evento específico dessa guerra, o desentendimento entre Aquiles e Agamenon e as consequências nefastas da fúria de Aquiles até o final. E a Ilíada é uma reflexão, portanto, sobre a condição humana à luz dessas situações extremas representadas ali na Guerra de Troia. E aí vejam como Héctor, já num momento muito avançado da narrativa, vai dizer que o senhor da guerra é comum a todos e mata quem há de ser morto. Nessa narrativa, há de fato a sugestão de que tanto troianos quanto aqueus sofrem igualmente das mazelas da guerra. E vejam como esse verso de Héctor merece ser citado aqui também em sua língua original pela quantidade de sílabas cortantes que parecem encenar o próprio drama do combate. Ele diz: Xyr nos enu alios kai tekta neonta katekta. Então vejam aí, Xyr nos enu alios kai tekta neonta katekta. É um verso cuja malha sonora é de fato muito evocador dessa violência da guerra. E, como eu disse, os deuses são fundamentais na cosmovisão grega antiga, sobretudo aí representada na Ilíada, e isso foi o que motivou um estudioso moderno, o Albin Leske, a propor a ideia de uma dupla motivação da ação na Ilíada. Segundo esse estudioso, tudo o que se passa de mais significativo na Ilíada tem uma motivação humana, pode ser compreendida no nível das ações em que homens e mulheres têm ali seus interesses, têm uma certa forma de agir, mas sempre em concurso com os desígnios de deuses. Ou seja, as vontades divinas, Zeus, mas também outras divindades, Atena,
Hera, Apolo, etc., tem uma determinada forma de proceder, um determinado curso que eles, por meio de suas ações, desencadeiam, e os desígnios dos deuses, suas ações, concorrem para o mesmo ponto que a ação humana. Isso é muito interessante porque nos parece, a nós modernos, colocar um paradoxo entre o que é a liberdade da ação humana e as intervenções divinas para que determinadas coisas aconteçam. Mas da perspectiva dos gregos antigos, é de fato da ordem de uma coincidência. As ações humanas caminham num sentido que coincide com os desígnios divinos, mas os humanos são responsáveis sim por suas ações. E isso é muito interessante. Há um conceito grego antigo que é o de moira, que sugere justamente a responsabilidade de cada humano pelo lote que lhe cabe em sua vida. Então ele tenta viver de forma tão digna quanto possível para fazer jus à sua moira da melhor forma possível. Essa moira é da ordem de uma predestinação, então no momento do nascimento de um mortal ele já tem uma determinada moira, mas é apenas após a sua morte que aquela moira se confirma. Então, os seres humanos não estão aí isentos de responsabilidade, porque as suas ações também têm uma motivação divina. E isso é o caso, sem dúvida alguma, para aquilo que Aquiles deseja, quando ele vai reivindicar junto à sua mãe Tétis, que ela peça a Zeus que os seus companheiros de combate sofram radicalmente da sua ausência. Então, que eles pereçam, que eles sejam afligidos, e Tétis vai junto de Zeus, ela que já ajudara Zeus e outros deuses em outros momentos da mitologia grega. Isso é bem trabalhado por um livro da Laura Slatkin, que vai mostrar o poder de Tétis na Ilíada, como ela é uma figura que faz com que determinadas ações se precipitem, e Zeus anui ao pedido de Tétis, e é isso que vai precipitar as ações mais violentas que nós acompanhamos ao longo de toda a Ilíada. A gente não vai entrar em cada um dos eventos narrados nesse longo poema, né, o duelo entre Paris e Menelau, o rompimento desse duelo com a intervenção dos deuses, etc. Mas sim a ideia de que a ação se precipita de forma cada vez mais violenta, e isso pode ser representado como, por exemplo, nesse trecho do livro 4 da Ilíada. Já ninguém menosprezaria o trabalho após ter participado, quem quer que salve incólume ao bronze afiado, circulasse ali no meio, e a quem Palas Atena conduzisse, tomando-o pelas mãos, mas protegesse da força dos dardos. Muitos dos troianos e dos acaios naquele dia jazeram uns ao lado dos outros, de rosto na poeira. E a ação se precipita assim, quase como num jogo de tabuleiro, em que ataques dos aqueus são replicados por ataques dos troianos, com muitas mortes de todos os lados, e o que a gente vê é um aumento do nível de desrespeito pelo adversário. Se antes havia uma espécie de lógica da excelência guerreira, que consistia inclusive no respeito à memória do inimigo, no respeito ao cadáver do inimigo, para que preservadas, né, as excelências dos adversários vencidos, a própria excelência dos vencedores ficasse ressaltada, o que a gente vê é um nível de violência que se radicaliza. Os guerreiros parecem cada vez menos dispostos a respeitar o cadáver do inimigo vencido ou sua memória, e assim começam as chacotas, a jactância de uns contra os outros, eles contando vantagem, e a ideia de, inclusive, fazer mal ao cadáver do inimigo como uma forma de angariar para si e para os seus aliados um aumento no prestígio, começa a aparecer, inclusive de forma perturbadora. Os deuses não garantem essa nova conduta que passa a vigia ali nos combates, e as imagens que eu chamei de surrealistas da guerra enfatizam o que pode haver de perturbador no nível de violência que os combates alcançam nesse momento da guerra. Aqueus e troianos são submetidos aos horrores que se precipitam a partir daí, e a linguagem do poema materializa isso em imagens surrealistas, quando descreve um guerreiro dormindo o sono de bronze. Lanças e flechas desejosas de se fartarem de carne humana.
um férreo fragor que chega ao céu de bronze através do ar nunca vindimado, e combatentes que mordem a terra. E uma fórmula sintética capta bem o sentido dessa conflagração generalizada, acionando ecos heraclíticos, quando é dito, assim eles combatiam como fogo ardente, na forma de fogo ardente. Então vejam como essas imagens todas, mas a gente poderia citar os símiles animalescos, a gente poderia citar os símiles de fenômenos atmosféricos, enfatizam o nível de violência a que a ação se precipita a partir do momento em que Aquiles sai dos combates, reivindica para sua mãe o pedido de que os gregos sofram, e ali a gente começa a ver, de fato, os combates saindo do controle, a ação dos combatentes saindo do controle, e tudo isso é bem marcado pela narrativa. Mas, a meu ver, é preciso termos em mente o tempo inteiro que o significado da guerra para troianos é um e para aqueus é outro. Isso fica bem marcado no diálogo entre Héctor e Andrômaca, no canto 6 da Ilíada, inclusive na forma como o jovem Astyanax, o bebê ainda, reage frente à aparência assustadora do pai, chorando, não reconhecendo o próprio pai, e isso evoca ali um traço da poesia ingênua, tal como tematizada pelo Schiller, porque nos mostra de uma forma extremamente graciosa, extremamente leve, o lado mais fraco da guerra e o fato de que os troianos estão lutando para a sua sobrevivência, para a sobrevivência das gerações futuras, enquanto os gregos não. Os gregos estão lutando, a gente pode, enfim, debater sobre o porquê dessa guerra de Troia, mas eles estão basicamente lutando para destruir um inimigo, para vencer o inimigo, para depois despojá-lo das suas posses, etc. Mas a preservação da sociedade dos aqueus, dos argivos, ela está mantida porque as suas cidades estão fora do alcance dos troianos. Essa é uma guerra que acontece em solo troiano, e para defensores o sentido da guerra é um, é a destruição total, para os atacantes é outro, é simplesmente o risco da derrota. Mas isso aparece de forma extremamente pungente já nas ameaças de determinados guerreiros aqueus, como Nestor, Agamenon, o próprio Aquiles, nas ameaças de assassinato dos vencidos, de subjugação das mulheres, de escravização, né, dessas mulheres. Mas, por outro lado, aparece também de forma ainda mais aguda nos discursos dos possíveis vencidos. Tá? Briseida, no canto 18, chora Pátroclo e faz um lamento muito tocante. A própria Écuba, Príamo e, sobretudo, me parece, Andrômaca consegue nos tocar com essas imagens que dizem respeito ao seu futuro enquanto mulher escravizada, privada de marido e filho e, portanto, completamente à mercê dos inimigos. Essa é uma imagem que vai ter uma longa carreira literária, vai passar ali na Eneida, né? Tem uma passagem muito tocante em que Enéas encontra Andrômaca, vivendo uma vida que é um simulacro da antiga Troia, e essa imagem é retomada depois de forma muito tocante por Baudelaire, num poema chamado O Cisne, Le Cygne, em que ele faz basicamente uma saudação elegíaca à chegada da modernidade. A chegada da modernidade encarada como o fim de uma vida que já não pode mais ser, de uma vida da qual se sente saudade, porque talvez mais simples, porque talvez menos corrompida. E aí vejam justamente como esse poema, que é um dos mais emblemáticos da poética modernista de Baudelaire, da poética moderna, instituída por ele, se abre. Vejam lá esses versos. Andromaque, je pense à vous, ce petit fleuve, pauvre et triste miroir où jadis resplendit l'immense majesté de vos douleurs de veuve, ceci Moïse menteur qui par vos pleurs grandit, a fécondé soudain ma mémoire fertile, comme je traversais le nouveau carrousel. Le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Aí vocês viram na tradução do Ivan Junqueira,
e me parece muito interessante notar esses ecos, né, essa intertextualidade que é tão produtiva no campo da literatura, passando pela Eneida, pelas leituras latinas, de uma tradição mais antiga, a grega, e que chega até os dias de hoje via Baudelaire, via Carolina Maria de Jesus, e a gente poderia pensar muitos outros leitores, né, diretos ou indiretos dessa tradição. Mas para encaminhar a discussão e a interpretação da Ilíada para o seu fim, é preciso levar em conta aquilo que acontece no canto 9 desse poema, quando a comitiva de Aqueus é enviada para tentar convencer Aquiles a voltar aos combates, para que a precedência dos aqueus seja retomada e uma certa normalidade possa ser reinstituída. E Aquiles é flagrado cantando os Clea Andron frente a Pátroclo, né? Então, os feitos gloriosos dos homens. E nesse canto, Aquiles vai tematizar o seu dúplice destino. Se ele ficar para combater em Troia, ele perderá o dia do retorno, mas conquistará um renome imorredouro. Se ele retornar para casa, ele terá uma vida longa, mas perderá o glorioso renome. E essa é a grande maldição, por assim dizer, de Aquiles. Ele, que é filho de uma deusa e, portanto, tem um estatuto semidivino, e que é distinto dos outros guerreiros. Porque os outros guerreiros lutam para conquistar o Cleos, essa glória imorredora. Eles arriscam a vida nessa luta, mas eles têm sempre a esperança de que vão sobreviver, vão voltar para casa vivos e dotados de Cleos, dotados da timé, né, da estima pública. Aquiles não pode contar com isso, porque sua mãe já compartilhara com ele um oráculo segundo o qual o seu destino era dúplice. Ou ele voltava para casa, ou ficava em casa, tinha uma vida longa, mas não participava de combates e, portanto, não tinha nenhuma glória, ou ele obtinha uma glória imensa, mas morria muito cedo. Então, essa é a tragédia de Aquiles, presente na Ilíada, e é o que guia várias das suas ações, o que nos ajuda a compreender várias das suas ações. Essa tragédia se consolida, por assim dizer, de forma simbólica, no nome da terra de onde Aquiles vem, né? A fértil Phtia, Phtian Eribon. A noção de Phti em grego é da ordem de um perecimento vegetal, da ruína. E aí, nesse epíteto, né, a Phtia fértil, a gente tem uma coincidente opositorum, né, o fértil perecimento, a fértil ruína, que já representa esse difícil lugar de Aquiles, e ele vai pensar, né, em termos aí narrativos, explorando ainda essa dimensão do Phti, no Cleos Aptiton, reivindicado, buscado por esses guerreiros, uma glória imorredora. O mesmo radical Phti está presente aí nessa expressão, nessa fórmula, mas precedido pelo alfa privativo, né? Então, o Cleos Aptiton estabelece um diálogo ali com a Phtia de Aquiles, que é o seu próprio destino de perecimento enquanto jovem para obter a glória imortal, ou a alternativa, que é voltar para casa, ter uma vida longa sem glória. E aqui a gente poderia se perguntar, quando é que Aquiles toma a sua decisão? É difícil dizer, mas no canto 11, quando ele, diante do quadro de destruição e desespero da guerra, manda Pátroclo averiguar a identidade dos guerreiros feridos, ele já parece flexibilizar sua decisão anterior. Porque quando ele abre a possibilidade de que Pátroclo se sensibilize com a situação dos seus companheiros aqueus, volte e de alguma forma consiga convencê-lo da necessidade de agir, ele está assumindo uma série de riscos. E Pátroclo, sensibilizado por Nestor, vai se engajar nesse projeto de voltar para a guerra. Aquiles eventualmente vai ceder que ele volte, usando as suas próprias armaduras, e ele está assumindo um risco tremendo aí. E é curioso notar o eco desumano dos desejos expressos por Aquiles nesse retorno de Pátroclo à ação. Vejam que Aquiles deseja lá no canto 16, entre os versos 97 e 100, quando ele diz: Oxalá Zeus Pai, Atena e Apolo não deixassem que fugisse à morte nenhum dos troianos, nem dos acaios, mas nós dois escapássemos à destruição, a fim de que rompêssemos sós os véus sagrados de Troia.
Ele está se dirigindo aí a Patroclo e o seu desejo horrendo é que todas as pessoas morressem. Todos os homens aqueus, todos os homens troianos, e apenas ele e Patroclo pudessem romper os véus sagrados de Troia. A imagem é sexual, é extremamente violenta e é dotada de uma ironia trágica profunda, porque justamente Patroclo morre na sequência e a gente sabe que depois do fim da Ilíada, na sequência da ação, o próprio Aquiles vai morrer também. Então, nenhum dos dois está destinado a sobreviver a essa guerra e a entrar em Troia. Na sequência da ação, Patroclo se veste com a armadura de Aquiles. Isso é sempre dotado de uma dimensão funesta, seja para Patroclo, seja para o próprio Héctor, que depois vai vencer Patroclo e tomar a armadura de Aquiles. O cadáver de Patroclo tem uma dimensão simbólica importante para os dois conjuntos de guerreiros se disputando ali, e é por isso que há uma batalha tão ferrenha para manter a posse desse cadáver. Quando Aquiles fica sabendo do destino de Patroclo, tem uma cena terrível, de fato, em que ele pensa no suicídio e a gente poderia refletir longamente sobre quais são os desejos de morte expressos por Aquiles ao longo de todo esse trecho, a sinuca de bico em que ele se colocou de certa forma, e quando ele reivindica da mãe, ele pede para sua mãe Tétis, que vem participar do primeiro velório, por assim dizer, do corpo de Patroclo, armas para poder voltar ao combate. Ela vai até Hefesto, e a êcfrase do escudo de Aquiles é um ponto à parte dentro da Ilíada, porque constitui uma espécie de microcosmo. Nessa longa descrição da fabricação do escudo de Aquiles, a gente tem ali uma série de comentários que são de conteúdo metalinguístico, que inclusive teriam implicações profundas para a trama da Ilíada, para a compreensão do que é um cosmo que funciona em ordem, por oposição a um outro que é um cosmo fora da ordem. Aquiles e Agamenon se reconciliam, atribuindo a culpa pela querela entre eles a Ate. Mas vejam que se isso poderia apontar para o possível fim da ira de Aquiles, as consequências nefastas dessa ira ainda não chegam ao fim. Ele, cujo nome, Achileus, tem uma série de ecos aí que sugerem a dimensão de dor, archeos, de lamentação, archeuo, de sofrimento, armumai, que ele traz para os guerreiros troianos, mas também para os guerreiros aqueus. Vai precisar ainda enfrentar Héctor, e Héctor, se a gente pensa aí nessa dimensão de motivação da linguagem, em jogo dentro dos poemas homéricos, ele é o responsável por matar o grande companheiro de Aquiles e precipitar a própria morte. Tem um jogo de ecos entre Héctor e o verbo pteino, sobretudo nas formas hecta, né, o verbo no presente, ele mata, ectanes, tu mataste, que evocam aí essa dimensão de Héctor como assassino de Patroclo, mas no limite aquele que leva à própria morte. E Aquiles, nesse retorno à batalha, ele se assimila a imagens de fogo. Tá? Ele emerge enfurecido pela morte do companheiro no canto 18, depois ele aparece no fulgor das armas forjadas por Hefesto, que é o deus dos ferreiros, o deus do fogo. No brilho dos olhos dele, quando ele contempla a mãe, trazendo suas armas, há um brilho de fogo e ao longo da sua aristeia, da sua demonstração de excelência guerreira, ele frequentemente é comparado a um incêndio incontrolável. E isso é muito interessante porque até então as imagens de fogo vinham sendo relacionadas a Héctor. Aquiles toma a precedência e o responsável pela Ilíada parece ter consciência muito clara disso, porque ele coloca o seguinte comentário na boca de Héctor: Troianos animosos, não tenhais medo do Pelida. Com palavras também eu combateria contra os imortais. Com a lança é mais difícil por serem muito mais fortes. Aquiles não levará a termo todas as suas palavras, mas cumprirá uma parte e a outra ficará pela metade. Eu vou contra ele, e se ao fogo se assemelham suas mãos, ainda assim minha força se assemelha ao ferro em brasa. Héctor e Aquiles se encontram. A gente tem a representação da Moira, na forma como Zeus pesa a Moira de Héctor contra a de Aquiles,
e constata que o destino de Héctor é inescapável. Na sequência, Héctor tenta negociar um retorno ali a uma ética guerreira de respeito pelo adversário, mas Aquiles diz que não há trato entre leões e cordeiros, entre lobos e homens, e isso já indica para Héctor qual é o seu destino. Ele enfrenta Aquiles, aceitando a sua moira, é morto, e Aquiles passa a maltratar o cadáver de Héctor frequentemente, mesmo depois de enterrar seu amigo Patroclo, e é curioso notar como isso não aplaca a fúria de Aquiles. Ele se mantém furioso e é apenas com a aparição de Príamo no canto 24 que algo acontece para que Aquiles comece a refletir sobre suas ações, sobre a sua condição no mundo, a condição também dele e também de Patroclo, enquanto mortais. Vejam como o narrador conta sobre essa aparição de Príamo na tenda de Aquiles. Ele diz: entrando, não foi notado por eles o grande Príamo. Chegou perto, com as mãos agarrou os joelhos de Aquiles e beijou as terríveis mãos assassinas, que tantos filhos lhe mataram. Tal como quando sobrevém denso desvario ao homem que na pátria mata outro e foge para a terra de estrangeiros, para a casa de homem rico, e o espanto toma quem o vê, assim se espantou Aquiles ao ver Príamo divino. Espantaram-se os demais e olhavam uns para os outros. Essa cena evoca para Aquiles as palavras que o espectro de Patroclo tinha pronunciado para ele há pouco, no canto 23, em termos narrativos, evocando a sua chegada de Patroclo enquanto exilado no palácio de Aquiles quando ainda jovem, depois de ter matado num ataque de fúria um companheiro de dados. E é muito curioso, portanto, que essa linguagem faça com que, ou aponte para o fato de que Aquiles reconhece em Príamo Patroclo. E na sequência do diálogo dos dois, ele reconhece em Príamo seu próprio pai. E tudo isso é muito emblemático do que são os jogos de reconhecimento nessa cena de luto, que é o encontro entre Príamo e Aquiles. Príamo, pai do assassino, do amado de Aquiles. Aquiles, assassino dos muitos filhos de Príamo. E é nessa cena muito tocante que a gente tem, de fato, o clímax da Ilíada, que é, portanto, esse poema sobre a fúria de Aquiles e as suas consequências funestas, tanto para aqueus quanto para troianos. E o narrador nos diz o seguinte: ambos se lembravam, um de Héctor, matador de homens, e chorava amargamente, rolando diante dos pés de Aquiles. Mas Aquiles chorava pelo próprio pai, e por outro lado por Patroclo, e o som do pranto deles ergueu-se pela casa. Ambos se lembravam, um de Héctor, matador de homens, e chorava amargamente, rolando diante dos pés de Aquiles. Mas Aquiles chorava pelo próprio pai, e por outro lado por Patroclo, e o som do pranto deles ergueu-se pela casa. E é nessa toada que se encerra a Ilíada, Aquiles dando mostras de compreender e aceitar a sua moira, aceitar que ele é mortal e que, por ter escolhido participar da guerra e, de fato, matar Héctor, ele mesmo estava destinado a morrer em breve. E, por outro lado, o narrador aponta não apenas esse fim próximo de Aquiles e a sua aceitação, mas o próprio fim dos troianos. A ação se encerra com o enterro de Héctor e é com esse tom funesto, mas sem dúvida de profunda empatia com a condição humana, com a condição do poder humano, daquilo que o aguarda no seu trato com o outro, nas suas ambições, é que a Ilíada se encerra, fundando, por assim dizer, uma tradição de pensamento da alteridade, de pensamento sobre si mesmo e a condição do ser humano. Vejam lá quais são esses versos que apontam para esse pathos profundo evocado pela condição dos seres humanos ali presentes em Troia. Após erguerem o túmulo, vieram de volta, e em seguida, reunidos, banquetearam-se bem com um glorioso banquete no palácio de Príamo, rei nutrido por Zeus, e assim se ocuparam do enterro de Héctor, domador de cavalos.
E eu encerro essa apresentação aqui com essa imagem de um jogo de tabuleiro entre Ajax e Aquiles, sugerindo que o narrador da Ilíada, mas também os poetas e rapsodos responsáveis pela sua composição, pela sua apresentação diante de muitos públicos, trabalham aí com essa ideia de que a vida humana é um jogo, e a compreensão de que é preciso muita empatia para que compreendamos esse jogo nas suas diferenças, mas também nas suas semelhanças, mesmo entre adversários mortais. E aqui eu apresento para vocês as referências bibliográficas em que eu me baseei, as principais, né, se encontram aí. Referência ali ao Horrocks, né, em termos linguísticos, ao Albin Lesky, a Carolina Maria de Jesus aparece, outros estudiosos da poesia homérica, ali o Milman Parry. Eu mesmo tenho um artigo sobre a fértil Ftia, né, que aparece citada também no Criton de Platão, o texto da Laura Slatkin e outros. Muito bem, eu termino por aqui, agradeço a atenção de vocês, até a próxima, forte abraço.